Antes de seguirmos com a nossa análise, vamos agora com uma fala. O presidente da Câmara, Arthur Lira, repercutiu agora há pouco a declaração do presidente Lula. Ele disse que com o voto sigiloso, o princípio da transparência seria ofuscado. Vamos ver. É difícil você avaliar a posição de outras pessoas sem você ter conversado com elas sobre. Sim, o que nós estamos vendo é um posicionamento firme de muitos juristas, inclusive ex-ministros, muito contra. Você já tem uma Suprema Corte com muita visibilidade, e agora você vai ter ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando. O princípio da transparência que é tão exigido do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado, mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. Hélio, muito boa noite. Qual a sua leitura em relação a esse ponto hoje aí, essa declaração do presidente Lula? Boa noite, Leandro, Clarissa, Pedro, Chico. Olha, eu complementaria o Lira, que disse que o princípio da transparência ficaria ofuscado, eu diria que ficaria obscuro. Isso me parece obscurantismo de alto clero. É não dizer em que se baseiam as decisões do Estado. Eu concordo plenamente com a nossa Constituição, que exige a publicidade na administração pública. Está certo isso. E eu diria também o seguinte, nos Estados Unidos eu tenho uma interpretação um pouco diferente do que o Pedro mencionou. Lá eu entendo que é o seguinte, você tem primeiro uma audiência pública com os advogados e não tem esse negócio de ter o voto pronto aqui, já pronto não. Escutam-se os argumentos das partes e aí se tem uma discussão interna e se escolhe entre aqueles que estão favoravelmente à decisão quem vai ser o relator daquilo. E também quem estiver na dissidência daquela opinião. E aí você pode seguir o relator, se for o caso, mas o seu nome está lá. Ou você pode fazer o que eles chamam de um concurring decision, que é você faz o seu voto concordando, ou um dissenting opinion. Então você faz o voto dissidente concordando. Ou seja, sempre tem o nome da pessoa com o embasamento do voto dele, ou seja, 100% transparente. Essa coisa de não transmitir, eu acho que é muito diferente do voto secreto. Não transmitir pode ser correto, sim, porque afinal você dá margem a ter showzinhos e tal. Lá nos Estados Unidos, eles gravam e depois do julgamento há a liberação do áudio daquele julgamento. Então, existe justamente para você proteger a deliberação, etc., e não dar vazão vamos dizer, a shows e tal, e jogar para a opinião pública. Então, mas isso é muito diferente, Leandro, de ter falta de transparência, obscurantismo, voto secreto. E eu acho que, à medida que o Supremo Tribunal Federal ficou mais ativista, os ministros ficaram mais conhecidos. Essa coisa de ser mais conhecido que a seleção, que a escalação da seleção brasileira, aconteceu muito à medida que houve uma série de ativismos e votos que são percebidos como polêmicos. Né? Então, isso explica um pouco essa situação. Eu acho que se a preocupação do presidente Lula, que é legítima, de que as pessoas não podem agredir na rua, né? Cercar as pessoas na rua, nos banheiros, nos aeroportos, 100% de acordo com isso. Mas o que você tem que fazer é coibir esse tipo de atitude. Não, o brasileiro comum aqui, paulista, também não consegue sair na rua direito. Não é só a autoridade que não consegue sair por causa da violência. Tem polícia que tem que cuidar da gente e tem polícia que tem que cuidar de quem está importunando de forma indevida qualquer autoridade. Então, eu acho que achar que o que está acontecendo hoje, tá? Que é a judiciário brasileiro está coibindo, por exemplo, xingamentos em vídeos, em redes sociais e tal, que é uma coisa que não acontecia no Brasil há 10 anos. Esse tipo de atitude do judiciário, eu não sei se isso contribui para acalmar quando as pessoas encontram os outros em público. Eu acho que se você deixar canalizar isso da forma certa, nas redes sociais, sem representar ameaça, esse tipo de coisa, discursos hiperbólicos, né? Até xingamentos, que eu não concordo, mas se você permite isso, você diminui essa vontade de extravasar em público. Eu acho que essas coisas podem estar relacionadas. Então, resumo da ópera, deve ter sim publicidade, deve ter transparência
e estou em desacordo com essa opinião do presidente. Vamos dar o nosso boa noite também ao Chico de Góes. Chico, hoje essa fala repercutiu e muito aí em Brasília, né? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Hélio, Pedro, Clarissa. Repercutiu muito, porque o presidente é aquela coisa, né? Quando ele fala de improviso, e ele fala bastante de improviso, muitas vezes ele mete os pés pelas mãos. É muito ruim, né? O presidente de um poder dar pitacos no que deve acontecer no outro poder, que foi o que aconteceu agora. Obviamente que a intenção do presidente Lula foi tentar criar um clima de preservar os ministros justamente dessas perseguições que às vezes acontecem, desses xingamentos e tudo mais, né? Mas ele acabou metendo os pés pelas mãos ao falar justamente dessa questão de tornar secreto. Não tem que tornar secreto os votos, não. A gente fala muito, né, aqui em Brasília, a Clarice também lembrou, o Pedro também e o Hélio, dessa questão os ministros aparecem muito, né, aqui em Brasília, mas não são todos, né? Você vê a presidente Rosa Weber, por exemplo, ela não fala fora dos autos, né? O ministro Fachin fala muito pouco, o ministro André, o ministro Cássio, né? Eles falam muito pouco fora dos autos. Alguns outros ministros gostam mais de falar, de dar opiniões, de aparecer, né? E, claro, quando você tem votos ali dos ministros que vão contra o que uma parte da opinião pública pensa, aí, obviamente, esse ministro vai ser alvo. Mas tornar secreto não é o melhor dos mundos, e não é mesmo, né? Tanto é que nós mostramos agora há pouco a repercussão, né, da oposição e também mesmo de pessoas ali próximas do PT, que viu que o presidente falou uma coisa que não é bem por aí, né? Não se deve ir por esse caminho que ele sugere, até porque tem essa questão que está na Constituição, a transparência. Teria que mudar a Constituição e não me parece que o governo vai fazer agora, colocar força nesse sentido, sendo que tem tantos projetos importantes para tocar, principalmente na área econômica, para aumentar a arrecadação. Então, não é o momento de se tocar nesse assunto, de discutir esse assunto e de fazer um esforço para que esse assunto vá adiante, né?